Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mais um dia aqui para a glória de Deus, amém. Glória a Deus, hoje é dia 31, glória a Deus. 8 horas da manhã, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém, bom dia, glória a Deus. Mais um dia aqui para trazer uma palavra para os nossos corações, para que o nome de Jesus seja glorificado, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, não é verdade? De todo louvor. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para, glória a Deus, aleluia, que o nosso coração venha a ser aberto, para que a nossa mente venha a entender a palavra, para que a vontade do Senhor se cumpra sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que todo o mal venha bater em retirada, né? Tudo aquilo que, aleluia, glória a Deus, o inimigo tem planejado contra nossas vidas não prevalecerá, né? Arma forjada nenhuma prevalecerá contra aqueles que buscam o Senhor, aqueles que oram, aqueles que colocam a vida na mão do Senhor, né? Aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, né? Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, né? Mas permanecem para sempre. O que é não se abalar? É quando você estiver diante de situações que normalmente nos deixam ansioso, nos deixa nervoso, nos deixa, aleluia, pensativos, né? Normalmente quando a gente está diante dessas situações, não se abalar é você não se deixar, aleluia, ser, glória a Deus, tocado por essas situações, sabe? Não se deixar ser, glória a Deus, colocado na parede por essas situações. É confiar que em Deus tem, aleluia, glória a Deus, a resposta para tudo. Em Deus tem a calmaria para tudo, sabe? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, não se deixam abalar, não se deixam estremecer pela situação que estão passando, sabe? Mas permanece confiando em Deus, no poder de Deus, confiando que Deus é aquele que traz solução para as nossas dificuldades. Como, Cláudia? Orando, se colocando na posição, né? Saindo, fechando as brechas, né? Fechando as brechas, aleluia, que muitas das vezes é aberto em nós mesmos. Aleluia! Que o nome de Deus venha a ser glorificado, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. O nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que eu possa aqui estar trazendo uma palavra que o Senhor já me deu. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos aonde você estiver. Glória a Deus. Aleluia. E creia, porque a oração do justo é eficaz. Né? Ela tem poder, ela faz efeito, né? Tem poder porque a gente ora a Deus e não ao homem, né? E não ao, aleluia, glória a Deus, alguém que não pode responder, alguém que não ouve. A gente ora a Deus e Ele ouve a nossa oração. Amém? Bom dia para você que chegou aí agora, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu coloco diante do Senhor o nosso dia, essa live, Senhor. Que seja feita a sua vontade na terra, assim como no céu. Glória a Deus.
Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Nós entregamos, aleluia, os nossos caminhos nas tuas mãos nesse dia. Entregamos a nossa vida, a nossa casa, nossos familiares na tua mão, para que enfim seja feita a sua vontade. Senhor, queremos declarar nessa manhã que confiamos no Senhor. Queremos declarar, Senhor, aleluia, glória a Deus, que a tua vontade, Senhor, aleluia, é perfeita. Glória a Deus. E sabemos, Pai, aleluia, por mais que não entendamos muitas das vezes, Senhor, o que estamos passando, mas sabemos, é algo que nós sabemos que o Senhor, aleluia, glória a Deus, tem todas as respostas que precisamos. O Senhor conhece, Senhor, todos os caminhos, glória a Deus, por onde podemos passar. E principalmente o Senhor sabe o caminho certo, o caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos leva a sermos libertos de nós mesmos. O Senhor sabe qual é o caminho verdadeiro para que nós venhamos passar por ele, aleluia, e sermos livres, Senhor, aleluia, daquilo que o inimigo tem preparado no nosso caminho. Deus, por mais que o inimigo se levante preparando caminhos de engano, caminhos de mentira, pratos para que a gente venha, aleluia, Senhor, sair do propósito, pratos para que a gente venha perder o nosso foco. O Senhor é o nosso Deus e nenhum mal nos alcançará, Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. O Senhor enxerga aquilo que nós não enxergamos, Pai. Por isso nós confiamos no Senhor. Por isso, Pai, nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança em Ti. Porque sabemos que, aleluia, o Senhor já está lá. O Senhor já está ali, lá no futuro. O Senhor já conhece, Jesus, os nossos caminhos. Por isso nós, aleluia, queremos seguir a Ti, Jesus. Não como alguém que segue para observar, não como alguém que segue, Senhor, só para saber o que está acontecendo, para ver, como curioso, em meio àquela multidão que seguia o Senhor Jesus. Em meio àquela multidão existiam muitos curiosos, que só queriam estar, aleluia, Senhor, por dentro do que estava acontecendo, mas não se convertiam, não se, aleluia, glória a Deus, aleluia, colocavam na brecha, curiosos, Pai. Mas nós queremos, Senhor, nos converter, nós queremos, Pai, verdadeiramente Te seguir como discípulos de Cristo, Senhor. Somos discípulos, somos chamados ao arrependimento, somos chamados, Senhor, a andar com o Senhor, em verdade e em espírito, Pai. Por isso, nessa manhã, queremos declarar sobre a nossa vida, Pai, sobre a nossa casa, aleluia, Tuas mãos poderosas. Queremos declarar sobre a nossa vida, a nossa casa, aleluia, Senhor, a Tua vontade, que venha sobre nós o Teu reino, Senhor, que venha sobre nós o Teu reino, que nós venhamos conhecer o Senhor de perto, na intimidade, Senhor. Deus, que nós venhamos abrir mão do pecado, que nós venhamos abrir mão da nossa própria vontade, dos nossos próprios deleites, que nós venhamos abrir mão, Senhor, da mentira, Senhor, do engano. O mundo já és do maligno, Pai, mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, sabe, glória a Deus, o verdadeiro caminho para nós passarmos. Muitas das vezes os nossos olhos brilham, Senhor, diante do mundo, diante da mentira do mundo, diante dos pratos que Satanás coloca, Senhor, diante de nós. Glória a Deus, pratos para chamar a nossa atenção, pratos, aleluia, formosos, mas pratos que nos levam, Senhor, ao engano, que nos leva, Senhor, para o mundo,
que nos leva ao inferno, que nos afasta da tua presença. Ah, Senhor, nós sabemos que o pecado, Senhor, nos afasta de ti. Pai, nós sabemos que o pecado, Senhor, aleluia, nos envergonha, Senhor. Por isso nós precisamos do Senhor todos os dias, para que nós venhamos ser livres da acusação do inferno, para que nós venhamos ser livres do pecado, porque o pecado nos aproxima do inimigo das nossas almas, Senhor. O pecado nos aproxima do diabo e nos afasta de ti, porque o diabo, Senhor, já está condenado, para ele já não tem mais, aleluia, escapatória, mas ele quer que nós venhamos ser condenados também, humilhados, rejeitados. Ah, Senhor, o inferno não foi feito para nós, seres humanos, mas para o demônio e para os seus aliados, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a ouvir a sua voz, nos ajuda a abrir mão do pecado, nos ajuda a andar pela tua palavra, andar debaixo de uma retidão, debaixo de uma verdade, debaixo de uma direção que vem do alto, que vem do céu, que vem diretamente do Senhor para a nossa vida. Nós rejeitamos, Senhor, as mentiras, os pratos, nós rejeitamos o pecado. Senhor, nos ensina a amar, nos ensina, Senhor, a acolher, nos ensina a ser fiel, independente da situação. Pai, em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra na nossa vida, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para que nós venhamos, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, fazer o que é certo, andar debaixo da tua palavra. É o que eu peço nessa manhã, eu agradeço por tudo, crendo, Senhor, na vitória, crendo no milagre, crendo que o Senhor está cuidando, crendo, Senhor, que estamos debaixo das asas do Onipotente, estamos seguros, estamos guardados, estamos livres, Senhor, ah, Jesus, de toda a opressão do maligno, Deus. Ah, Espírito Santo, envolve os nossos corações nessa manhã, envolve as nossas mentes nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu peço e agradeço para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, vaso, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus me deu aqui no livro de Tiago, né? Livro de Tiago. Capítulo 4, amém? Livro de Tiago, capítulo 4. Se você tiver uma Bíblia, pegue essa Bíblia e acompanhe comigo. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei.
e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Forte, né? Essa palavra é somente até aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Essas palavras de Tiago, né, que foi ali inspirada pelo Espírito Santo, vem de Deus. Por quê? Porque nós somos falhos, né? Nós somos seres humanos, somos pecadores, né? E nós vivemos de acordo com aquilo que a gente acha certo. A gente vive de acordo, né, com a nossa própria vontade, muitas das vezes sem entender a consequência, né, de cada atitude nossa, né? A Bíblia diz que quando somos ignorantes na fé, né, quando não entendemos ali a palavra da fé, glória a Deus, passamos por inocente. Por quê? Porque não conhecemos a palavra de Deus, né? Mas quem conhece já é mais rigoroso com ele. Essas atitudes, né? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina como devemos andar, como devemos nos comportar, como devemos falar. E todo aquele que anda com Deus, ele faz da Bíblia, glória a Deus, um livro, né, para a vida, né? Um livro para, aleluia, aprender de Deus, né? A maneira que Deus quer que a gente ande, que a gente fale, que a gente se comporta. E quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai entendendo quem é Deus, né? E a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele é santo, né? Na mente de Deus, no coração de Deus, não tem espaço para mentira, para inveja, né? Para, glória a Deus, disse-me-disse. No coração e na mente de Deus não há espaço para aquilo que é maligno, para aquilo que procede do maligno, do inimigo das nossas almas, né? Deus é santo, Deus é puro, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, né? Glória a Deus. E quando você vê Deus fazendo justiça, glória a Deus, na vida de alguém, né, levantando ali a espada dele da justiça, é porque Deus, aleluia, glória a Deus, é justo, ele é a própria justiça, né? Quando você vê Deus ali tocando em alguém, né, porque Deus já deu várias chances, várias oportunidades, e a pessoa não muda, a pessoa não quer mudar, né? Deus, na verdade, ele é amor, ele é misericórdia, ele é longânimo, né? Ele é benigno, ele é bom, fiel, verdadeiro, justo, né? A misericórdia dele se estende de geração em geração. Mas essa palavra aqui, ela nos traz ao entendimento que nós somos pecadores, que nós somos falhos, somos errantes, né? E que se nós não nos policiarmos, né, se nós mesmos, né, não olhar para nós mesmos, né, porque a nossa tendência é olhar para o nosso irmão. Ah, o meu irmão tá pecando nisso, o irmão tá em pecado. Mas aqui você vê que Deus, ele fala para cada um de nós. Ele não fala para você do outro irmão. Você entende? Ele fala para que você venhamos nos consertar. Venhamos andar debaixo da potente, aleluia, mão de Deus. Como assim, Cláudia, andar debaixo da potente mão de Deus? Andar na obediência, irmão. Andar na retidão. Andar sem ter do que se envergonhar.
né? Porque nós ouvimos a palavra do Senhor. Nós, glória a Deus, conhecemos a palavra do Senhor, né? Deus, ele nos ensina a ser honrados, a ser dignos, né? A ser honestos, a ser bondosos, misericordiosos, né? Porque quando somos misericordiosos, alcançamos misericórdia. Você entende? Quando você dá algo, você recebe aquilo de volta. Às vezes você dá e você não recebe ali instantaneamente, na mesma hora, mas vai chegar o dia que você vai receber. Quando você mais precisar. Você entende quem é Deus? Deus é verdadeiro. Deus é transparente, né? Ele não tem do que se envergonhar. E como filhos de Deus, como alguém que anda na palavra de Deus, alguém que anda na presença de Deus, nós precisamos nos parecer com Deus. Nós precisamos nos parecer com Deus. Nós precisamos ser igual ao Senhor, né? Não ter do que nos envergonhar. Não ter, aleluia, glória a Deus, do que se envergonhar. Então veja, a palavra aqui está falando sobre, começa no versículo 7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, né? O que é se sujeitar, né? É você ouvir aquilo que Deus tem falado, ouvir a voz de Deus, prestar atenção no que Deus está falando, né? E fazer a vontade dele, e se sujeitar a ele, né? Como que eu posso me sujeitar a Deus, né? Deixando a minha vontade de lado, né? Deixando aquilo que eu tenho vontade de falar, de fazer, né? Deixando aqueles pensamentos que vêm, que a gente sabe que são pensamentos contrários, que são pensamentos malignos, né? Glória a Deus. Deixar de lado e fazer a vontade de Deus, né? Andar de acordo com aquilo que Deus está falando. Andar de acordo com aquilo que Deus está mandando fazer. Se sujeitar a Deus é deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ah, Cláudia, mas a vontade de Deus, né, não tá sendo uma vontade que, aleluia, vai me trazer algum tipo de benefício. Mas a vontade de Deus não é para trazer benefício para mim e para você. A vontade de Deus é para que eu e você venhamos estar ali debaixo de uma palavra, debaixo de uma obediência. Nós precisamos obedecer a Deus, mesmo que isso possa nos trazer algum tipo de aflição. Mesmo que obedecer a Deus possa, aleluia, glória a Deus, fazer com que a gente sofra de alguma maneira. Ah, mas Deus quer que a gente sofra? Não, Deus não quer que a gente sofra. Mas Deus, ele quer que através do sofrimento nós aprendamos com ele. Aprendamos a ser humildes, a ser mansos de coração. Porque através do sofrimento nós paramos para pensar na nossa vida. Nós paramos para raciocinar. Através da dificuldade que a gente enfrenta na vida, a gente começa a entender verdadeiramente o que é viver, né? Quais são os benefícios da vida? A gente começa a pensar naquilo que, glória a Deus, quando a gente tá sorrindo, alegre, a gente não pensa. Quando a gente tá sorrindo, alegre, quando tudo tá dando certo, a gente, aleluia, nem agradece. Normalmente a gente curte a nossa vida. Não é assim? Quando a gente tá alegre, a gente tá feliz, muitas das vezes a gente não vai nem até a Deus. A gente nem lembra de Deus. A Bíblia diz que uma vez Jesus, ele curou 10 leprosos. Glória a Deus. Jesus, ele curou 10 leprosos de uma vez só, todos juntos. E ali, ao curar os leprosos, quando se deram conta que estavam curados, né? Aleluia, um só de 10. Só um voltou para agradecer a Jesus. Só um. Por quê? Porque eles estavam curados.
né? Já não precisavam mais de Jesus. Só que aqueles que obedecem, aleluia, eles retêm ali a bênção para eles continuamente. Não é algo assim momentâneo, você entende? Mas é algo que permanece. Quando você obedece a Deus, você passa por aflições por amor a Deus, né? Aquilo que vem de Deus para tua vida, a bênção que vem de Deus para tua vida, ela não vai ser algo só momentâneo, vai ser algo que vai permanecer, que vai ficar. Mesmo que você erre, mesmo que você peque, né? A bênção do Senhor vai permanecer. Por quê? Porque você foi grato, porque você voltou para agradecer, porque você obedeceu, mesmo a sua carne gritando para desobedecer, para correr de Jesus, né? Se sujeitar é isso, é você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Então tá aqui, ó, no versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então a gente vai se sujeitar não ao homem, não à vontade do homem, mas à vontade de Deus, né? É sobre aquilo que Deus está falando, é sobre aquilo que Deus está te direcionando. Ah, mas Deus está falando para mim não fazer algo que eu quero fazer. Então, se Deus falou para você não fazer, não faça, né? Porque as consequências lá na frente são maiores. Glória a Deus, né? A gente não conhece o dia de amanhã, mas Deus conhece. A gente não conhece, né? Glória a Deus, aleluia. O efeito disso que a gente às vezes quer fazer e Deus tá falando para não fazer, né? A gente não conhece, glória a Deus, mas Deus conhece, né? Então, se Ele tá falando para você não fazer, é porque muitas das vezes vai ser livramento na tua vida. Ele está te livrando de algo futuro, de uma consequência futura, né? Glória a Deus. Veja, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É resistir ao pecado. Resistir à desobediência. Resistir, aleluia, à vontade e os desejos da própria carne, né? Glória a Deus, aleluia. Resistir ao diabo é fugir da aparência do mal, né? Algo está me levando a mentir. Se você sabe que o pai da mentira é o diabo, você não vai mentir, né? Você vai ali procurar se sair daquela situação sem precisar enganar, sem precisar mentir, sem precisar, glória a Deus, fazer aquilo que envergonha o nome do Senhor, né? A gente não pode esquecer que existe uma nuvem de testemunha que nos cercam e nos observam. Então veja, glória a Deus, resistir o diabo, né? Se sujeitai a Deus e resistir o diabo. Resistir ao diabo é fazer o que é certo, mesmo que isso te traga algum tipo de dano, algum tipo, aleluia, glória a Deus, de problema, alguma coisa saia do seu controle. Ah, não, eu vou ter que fazer isso. Isso é certo se fazer? Glória a Deus. Deus é glorificado nisso que você vai fazer? O nome de Deus é glorificado? Se o nome de Deus não é glorificado, não faça. Ah, mas eu preciso porque é um trabalho. Ah, mas eu preciso porque senão vou ser mandado embora do meu trabalho. Ah, mas eu preciso. Deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo Deus que preparou uma porta, prepara outra também. E Ele prepara ainda melhor. Não minta para ser aprovado pelos homens. Não engane para ser aprovado pelos homens, né? Porque o seu Deus é maior do que os homens. O seu Deus tá vendo o seu coração, tá vendo a sua fidelidade. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece aquilo que você precisa. Ele sabe quem você é.
Então você não precisa enganar, você não precisa mentir, você não precisa, aleluia, tomar aquilo que não é seu. Você não precisa enganar para ser aprovado por alguém. Você só precisa confiar no seu Deus. Você só precisa se sujeitar a Deus, né? E resistir, né, ao engano do maligno. E resistir ao prato do maligno. Resistir, aleluia, ao engano, né? A proposta indecente. Resista a propostas indecentes. A gente, aleluia, glória a Deus, nascemos, né? Vamos dizer assim, com dentro de nós, como se fosse algo que apita para aquilo que é certo, para aquilo que é errado. Quando aquilo que é errado apita, a gente sabe o que é errado. A gente tem a consciência, né? A gente é baseado pela palavra de Deus, mesmo sem saber. Mesmo no mundo, quando a gente está no mundo fazendo as nossas vontades, a vontade da carne, a gente sabe que roubar é errado. A gente sabe que mentir é errado. A gente sabe que enganar é errado. Mesmo quando estamos no mundo. Mesmo quando estamos debaixo como que eu posso dizer, do peso do pecado, da condenação do pecado no mundo, fazendo a nossa vontade, longe de Deus. Mesmo quando estamos lá, sabemos o que é certo e o que é errado. Imagina quando estamos na presença do Senhor, que lemos, que estudamos a sua palavra, que é o manual para a vida. Então você não precisa se colocar debaixo do peso do diabo, sabe? Da mentira dele. Porque o mesmo Deus que te deu, ele é capaz de te dar algo melhor. Não se submeta, né, a enganar, a mentir, a roubar, né? A ser alguém, aleluia, que trabalha em favor do inferno. Porque quem mente, quem engana, né? Aleluia, para não perder algo, para não perder um cargo, para não perder um trabalho, né? Já perdeu a Deus. Quem faz essas coisas já perdeu a Deus. Deus já não está mais na vida dessa pessoa. Quem necessita de humilhar as outras pessoas, né? Rejeitar as outras pessoas, já não tem Deus mais. Deus já não está compactuando com isso. Aqui falando sobre isso, a Bíblia me lembra de Daniel na cova dos leões. Veja, Daniel, um homem de Deus, um homem de oração, né? Glória a Deus, sabia, né, o que aqueles homens do reino estavam tramando contra ele. Sabia, porque ele era amigo de Deus. E todo aquele que é amigo de Deus não fica enganado. Deus não deixa essa pessoa enganada. Deus é amigo, fiel, verdadeiro. Então Deus, ele falava tudo o que estava acontecendo ali no reino, por trás das costas de Daniel. E ali Daniel sabia o que estavam tramando contra ele. Só que Daniel, ele não se rendeu às vontades do maligno. Ele não se rendeu, ele não se juntou com aqueles homens que estavam tramando contra ele, sabe? Para se livrar da cova. Veja, Daniel sabia que eles estavam tramando lançar Daniel na cova dos leões. Daniel sabia. Mas ele não pensou assim, eu vou ver se eu consigo fazer amizade com eles, para eles não se unirem contra mim, para eles não me lançarem na cova dos leões. Eu vou procurar fazer favores para eles, porque assim eu sou livre da cova dos leões. Não. A Bíblia diz que mesmo com o edito, com o papel assinado pelo rei, Daniel continuou orando. Daniel continuou honrando a Deus. Daniel escolheu honrar a Deus, porque é uma escolha. Você pode escolher.
Glória a Deus. Você pode escolher. Glória a Deus, honrar a Deus. Honrar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ali a Bíblia diz que, mesmo sabendo do papel que estava assinado, Daniel continuou orando, colocando na mão do Senhor, confiando no Senhor. E por confiar no Senhor, Daniel foi parar na cova. Na cova dos leões. Literalmente. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões, que Daniel entrou intacto e saiu intacto de dentro da cova. Os leões não tocaram em Daniel. Por quê? Porque Deus enviou um anjo dentro daquela cova para fechar a boca dos leões. Então veja, quando você decide confiar em Deus, Deus te livra. Deus te livra, né? Deus faz com que, aleluia, os leões não te devorem. Você entende? Deus faz com que os leões não toquem em você. Nenhum dano te será causado. Nenhum dano você sofrerá. Porque você decidiu honrar a Deus e confiar nele. Não mentindo, não me enganando, né? Para adquirir ali um benefício. Para adquirir ali, né? Algo para você, né? O que Deus ele está falando? Sujeitai-vos a Deus, né? Sujeitai-vos, faça a vontade de Deus, resista à vontade do inimigo, à vontade da carne, né? Porque assim, glória a Deus, se sujeitando a Deus, né? O diabo, que é o pai da mentira, que é aquele que faz propostas indecentes, né? Ele vai fugir de você. Ele não vai resistir o poder de Deus na tua vida quando você rejeitar o prato do maligno. Porque normalmente o prato dele, do inimigo, é um prato vantajoso. Você entende? É um prato atraente, que brilha. Você entende? Mas você, por conhecer a Deus, por querer obedecer a Deus, por não se aliar com o diabo, a Bíblia vai dizer que o diabo vai fugir de você. Se você resistir, glória a Deus, aleluia, aos pratos dele, aos pratos do maligno. Se você resistir às propostas, né, glória a Deus, indecentes, a Bíblia vai dizer que o diabo fugirá de vós. Olha o que a Bíblia diz. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lembrai, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Glória a Deus. E o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então veja, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outros? Então veja, Deus essa manhã ele está falando conosco para que a gente venha andar debaixo da mão potente dele. Quando a gente está debaixo das mãos potentes de Deus, a gente procura andar como Deus nos ensina a andar. A gente, glória a Deus, não adultera, a gente não mente, a gente não engana, a gente não arruma contenda, briga, a gente não fala mal do nosso irmão, a gente não faz contenda contra o nosso irmão.
sabe? Quando a gente está debaixo das potentes mãos de Deus, a gente procura andar em retidão, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus, né? Sem fofoca, sem mentira, sem engano, né? Olhando para nós mesmos, porque nós temos que todo dia pedir perdão a Deus, nos arrepender dos nossos pecados. Todo dia nós precisamos estar na presença do Senhor, como alguém que se converte, como alguém que se arrepende, como alguém que precisa ser liberto, como alguém, sabe, reconhecer em nós as nossas próprias misérias. Reconhecer em nós as nossas próprias debilidades, fraquezas. Nós somos fracos, efêmeros, sabe? O que é ser efêmeros? É ser alguém passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Não somos daqui, né? Não somos daqui. Somos, aleluia, glória a Deus, de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos olhar para nós mesmos, reconhecendo as nossas próprias misérias. Verdadeiramente quem somos sem Deus. Porque se tirar Deus de nós, irmãos, não sobra nada. Não sobra nada. Se tirar Deus de nós, nós voltamos a ser a velha criatura, sabe? Aquela pessoa que briguenta, reclamona, sabe? Se tirar Deus de mim, eu não sou nada. Nada. Tenho certeza. Se tirar Deus de mim, a presença do Espírito Santo de mim, eu volto a ser nada versus nada. Por quê, irmãos? Porque é Deus que santifica a gente. Porque a presença de Deus, ela nos santifica. Ela traz ao nosso entendimento a vida como verdadeiramente ela é. Ela nos mostra quem somos. Ela nos mostra quem somos diante do outro, diante da vida, diante de Deus. Quem somos? Se tirar Deus de nós, é como Satanás quando estava ali, aleluia, se apresentando, indo diante de Deus, né, para acusar Jó. Satanás, ele chegou com uma aparência de anjo, anjo de luz, né? Mas quando Deus falou, da onde vem Satanás? Aí ele fala de rodear a terra. Os anjos que estavam em volta do trono de Deus não reconheceram Satanás. Mas Deus, por ser onisciente, onipresente, né? Deus, por conhecer o coração, a mente, Deus sabia que era Satanás. E mesmo ali vestido de anjo de luz, ele não conseguiu enganar a Deus. Veja, eu creio, né, conjecturando a palavra, que quando Deus falou de onde vem Satanás, ele se desconfigurou ali, né? Ele se revelou a verdadeira face dele. Ele tirou ali aquela veste ali, né? Aquela máscara, aquele, como se fala? Né? Aquele jeito que ele estava de anjo de luz e se desconfigurou ali. Ele verdadeiramente mostrou quem era ele, né? E eu, sem Deus, eu sou assim, irmão. Sem Deus, nós somos assim, né? Aleluia, glória a Deus. Sem a presença de Deus, nós revelamos, aleluia, a identidade da carne que habita dentro de nós. Você entende? Sem Deus, aleluia, acabamos, aleluia, glória a Deus, fazendo a vontade do maligno. Por quê? Porque somos pecadores. Aleluia, glória a Deus, somos falhos, né? Aleluia, a nossa natureza nos leva a pecar, nos leva, aleluia, glória a Deus, a mentira, sabe? Nos leva a nos autodefender. E eu tenho aprendido que nós não precisamos nos defender, sabe? Não precisamos nos defender, porque Deus nos defende. É Bíblia. Deus nos defende. Ele é o nosso defensor. Tá falando aqui, ó. Glória a Deus. Há um só legislador, né? E um juiz que pode salvar e destruir. Então veja, Deus, né? Ele é o nosso defensor, sabe?
Ó, não se ofenda, não se defenda. Sabe, quando vier alguém levantar calúnia contra você, difamação, quando alguém se levantar contra você, não se ofenda, né, por esse levante, por essa acusação, e não se defenda. Não se ofenda por estar sendo acusado e não se defenda também. Deixa falar. Deixa que pensem. Deixa que falem. Deixa que achem, sabe? Não se ofenda e não se defenda. Deus é seu defensor. Ele é seu juiz, seu advogado, seu médico. Ele é tudo o que você precisa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele sabe o que está fazendo. Muitas das vezes a provação é para, aleluia, ver o seu grau de espiritualidade. Deus permite você ser provado para que ele, e você, principalmente você, porque ele já sabe, ele já conhece, mas para que a gente saiba o nosso grau de espiritualidade, o nosso grau de entrega, sabe? Deus já sabe, mas nós precisamos saber, né? Então veja, quando Deus permite alguém se levantar, quando Deus permite acontecer algo que você não estava esperando, é porque Deus, ele quer, aleluia, que você veja o grau de espiritualidade que você tá, né? Como você vai reagir diante disso? Como você vai reagir diante das situações difíceis? Qual vai ser a tua reação? Você vai confiar em Deus, esperar Ele fazer, né? Deixar na mão dele, ou você vai se defender? Ou você vai brigar de volta? Você vai pagar na mesma moeda? Como vai ser a sua reação? Como vai ser a sua reação diante, né, dos seus perseguidores? Como vai ser? Jesus, ele foi perseguido quase o ministério dele inteiro, né? Aleluia, pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos saduceus, ele foi perseguido. Eles iam até Jesus para procurar um erro em Jesus. Eles iam até Jesus para acusar Jesus. Mas a palavra mostra que Jesus, com toda paciência, sabedoria, né, Jesus respondia ali as perguntas deles, né, e continuava. Porque aleluia, a opinião deles sobre Jesus não ia mudar nada. Não causava dano nenhum no ministério de Jesus. Não causava dano nenhum, aleluia, naquilo que Jesus estava fazendo. No chamado de Deus, né? Na vida de Jesus. Então veja, o que pensam a teu respeito, o que falam a teu respeito, não te prejudica em nada. Não causa dano nenhum, né, naquilo que Deus está fazendo na tua vida. O que pensam a teu respeito, né, glória a Deus, não te prejudica em nada. Por isso que nós não precisamos nos ofender e muito menos nos defender. Porque o que falam, o que pensam, o que acham ao teu respeito não causa dano nenhum na sua estrutura espiritual. Não muda nada, né? A não ser o que Deus pensa a teu respeito, né? E a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, de bem, né? Glória a Deus, para fazer de acordo com a vontade de Deus. Então veja, são pensamentos de paz, pensamentos bons, né? O que falam, pensam, acham, dizem a nosso respeito, aí já não é conosco, né? Já é com elas, com as pessoas e com Deus. Tá entendendo? No teu ministério, não atrapalha em nada. Não muda nada, né? A não ser que seja você mesmo que esteja ali se auto-sabotando, né? Então veja, essa manhã Deus, ele quer nos convidar, aleluia, a estar nele, né, por completo, abrindo mão da própria vontade, abrindo mão
do querer, do próprio querer, fazendo a vontade dele, se sujeitando a ele e resistindo ao diabo, que assim ele vai fugir de nós, né? Assim, quando a gente se sujeita à vontade de Deus, coloca em prática, obedece e resiste aos pratos que o diabo lança na nossa vida, né? Resiste às ofertas, né? Brilhosas, ofertas gordas, né? Mas através disso, dessas ofertas, a gente vai ter que vender a nossa alma, a gente vai ter que pecar para fazer o que a pessoa quer, para ter aquilo que a pessoa está oferecendo. Não faça. Resista à proposta, resista ao engano, resista, né, ao prato, aleluia, glória a Deus, gordo do maligno, mas um prato, aleluia, glória a Deus, de mentira. Resista, né, que assim o diabo vai fugir de nós. Ele vai fugir, ele não vai resistir a alguém que decidiu. Ele não vai resistir à presença de Deus na vida da pessoa que decidiu obedecer a Deus, que decidiu fazer a vontade de Deus, que decidiu ser honrado, ser santificado, né? Ser alguém segundo o coração de Deus. Você entende? Então, decida, é uma decisão, né? É uma decisão. Decida ser fiel ao Senhor, porque se Ele te deu e Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Ele é capaz de te dar algo melhor, né? Algo maior. O nome de Deus é glorificado, o poder de Deus, aleluia, tem que ser glorificado na nossa vida. Amém? Receba essa palavra nessa manhã. Foi uma palavra mais curta hoje, né? Ó, ainda nem 9 horas é. Então, que você venha receber essa palavra e entender. Amém? Que é melhor andar com Deus do que, aleluia, glória a Deus, receber os pratos do maligno, né? Não aceite, aleluia, glória a Deus, se contaminar, né? Mas confie em Deus, espere em Deus, né? Tem um louvor assim, porque ainda o louvarei, né? Então, tipo, espere em Deus, confie em Deus, porque ainda você o louvará. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida nessa manhã. Que as bênçãos de Deus te alcancem, Senhor. Eu entrego essa vida que viu, que tá vendo, que vai ver nas tuas mãos, a casa dele, a família dele. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, vai de encontro ao coração, vai de encontro à mente, faz a tua obra, faz a tua vontade. Tira, Senhor, todo o desânimo, toda a tristeza, todo abatimento, Senhor, que essa pessoa não venha olhar para a dificuldade, olhar, Senhor, ali, Jesus, para o cenário a qual ela está vivendo, mas que ela venha olhar para o Senhor, que é dono do céu e da terra. A Bíblia diz que se o Senhor veste os lírios do campo, Senhor, se o Senhor cuida de tudo, glória a Deus, para os animais, para o campo, aleluia, o Senhor cuida de tudo, Senhor, glória a Deus. Por que nós deveríamos estar preocupados, Senhor, com o que haveremos de vestir, com o que vamos comer, com o que vamos beber, se o Senhor cuida das flores do campo, se o Senhor cuida dos animais, não falta água, não falta alimento, o Senhor sempre tem preparado. Deus, o Senhor cuida de tudo, não seria diferente conosco. O Senhor cuida também. Nós precisamos confiar de todo o nosso coração no Senhor. Nós precisamos confiar com todo o nosso entendimento no Senhor, Pai. Que o nome de Jesus seja glorificado nessa manhã, nos corações, Senhor. Que a tua vontade se cumpra sobre cada um de nós e que nós venhamos entender que precisamos fazer também a nossa parte. É o que eu oro. Aleluia. E agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
E glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Fica com Deus e tenha um bom dia. Na paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau.